o infarto agudo do miocárdio constitui-se na forma mais grave, habitualmente, de doença arterial coronariana. Há muitas formas de apresentação de doença arterial coronariana, desde uma isquemia silenciosa, ou seja, que não provoca sintomas, desde quadros de angina aos esforços, que é quando o indivíduo tem dor no peito ou falta de ar quando executa alguns esforços, e tem o infarto agudo do miocárdio, que costuma ser a forma mais grave de apresentação da doença arterial coronária. Os fatores de risco que levam ao infarto agudo do miocárdio são os que levam também à doença arterial coronária de maneira geral. Nós sabemos que há fatores que são modificáveis, que são a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, os níveis elevados de colesterol na corrente sanguínea, o tabagismo, são os fatores de risco modificáveis, ou seja, nos quais nós podemos atuar para prevenir o aparecimento de aterosclerose, doença arterial coronariana, e que pode culminar com o infarto agudo do miocárdio. Evidentemente, há fatores relacionados a gênero e a idade, indivíduos mais idosos têm mais predisposição realmente a ter doença coronariana com o progredir da idade, e fatores também hereditários, que não são modificáveis. A gente considera como fator hereditário a presença de familiares de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, que desenvolvem doença arterial coronariana antes dos 55 anos, em caso de indivíduos do sexo masculino, antes dos 65 anos, em caso de indivíduos do sexo feminino. Bom, as orientações que nós damos com relação à frequência do check-up variam de pessoa a pessoa. Um indivíduo saudável, ele pode fazer um check-up que não se detecta nenhum problema relativo à pressão, diabetes, colesterol elevado, ele pode fazer um check-up uma vez por ano. Mas o indivíduo que é portador de hipertensão, ou que é portador de diabetes, ele deve fazer avaliações clínicas mais frequentes, a cada 3, 4 meses, ou até mais a miúdes, se necessário, para o adequado controle da pressão alta, do diabetes, tá certo? Então, essa frequência ela varia um pouco de pessoa para pessoa, mas seria basicamente isso. O estilo de vida é muito importante para o controle dos fatores de risco que eu mencionei, como a hipertensão, diabetes, o colesterol elevado. Indivíduos sedentários têm mais propensão à obesidade, e daí a hipertensão, ao pré-diabetes, ao diabetes, a níveis de colesterol elevados. Então, manter uma atividade física regular, não esquecendo também que você deve passar por uma avaliação clínica antes de iniciar atividade física, mas é importante ser ativo fisicamente. Uma dieta equilibrada, evitando excesso de sal, excesso de açúcar, doce, massa, evitando também as famigeradas gorduras trans, que estão entre o grupo de gorduras mais prejudiciais para o organismo. Todos esses são dicas ou metas que nós temos que adotar nas nossas vidas, hábitos que devemos adotar nas nossas vidas, para termos uma vida mais saudável, podermos evitar ou controlar esses fatores de risco. Geralmente o infarto ele se apresenta com uma dor no precórdio, que é do lado aqui esquerdo do peito, mas também ela pode ser retroesternal, ou seja, no meio do peito, no centro do peito, em aperto ou peso, queimação. Tá? Essa dor pode também se situar inicialmente em outras localizações, como o ombro, mandíbula, uma dor constrictiva na mandíbula ou braço esquerdo. Iniciando nessas regiões, precórdio retroesternal, ela pode também se irradiar, principalmente para a face interna do braço esquerdo. Esses sintomas, às vezes, estão associados a suor frio, a palidez, náuseas. Então, esse seria a apresentação mais clássica do infarto. E esses sintomas geralmente aparecem até mesmo em repouso ou ao mínimo esforço. Tá?
Lembrando que alguns grupos de pessoas podem ter sintomas atípicos do infarto, principalmente mulheres, portadores de diabetes e idosos podem ter manifestações atípicas, que não a clássica dor no peito. Eles podem ter, por exemplo, uma falta de ar súbita ou uma dor epigástrica que lembra uma gastrite. Então, é importante estar atento a esses sintomas, principalmente em quem tem os fatores de risco que nós mencionamos anteriormente.